Olá, hoje eu tenho o prazer de receber no nosso AbraRec Insights, o podcast da AbraRec que fala e discute em profundidade temas que conectam o consumidor e atendimento. E hoje é um dia especial onde a gente vai conversar com a Daniele Cardoso. A Daniele é advogada, atualmente é a secretária da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Ela tem uma grande experiência também na defesa do consumidor, trabalhou por muitos anos na Secretaria Nacional do Consumidor, e essa experiência em defesa do consumidor e apostas torna o currículo e a experiência da Daniele um currículo único e com certeza vai nos ajudar bastante nessa conversa, entender não só o tema do consumidor, do atendimento, mas nesse novo ambiente, nesse setor que tem se tornado cada vez mais importante para o país, que é o setor de apostas. Eu queria começar, Daniele, já passando a bola para você e fazendo uma primeira pergunta para a gente esquentar um pouco, né? O que significa para você trabalhar, né, na regulamentação de um mercado tão recente e, ao mesmo tempo, tão sensível como é o tema de apostas e prêmios no Brasil? Como você tem usado a sua experiência acumulada em anos na temática do consumidor, nesse tema tão sensível que é o tema de prêmios e apostas? E obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Eu sei que a agenda é corrida, mas finalmente deu certo a gente bater esse papo aqui. Verdade. Bom, obrigado. Queria agradecer ao Vitor, de fato, né? Já nos conhecemos aí, já tem um tempinho, desde a época da Senacom. Queria agradecer o convite, né, da AbraRec para a gente estar aqui hoje conversando e batendo um pouco desse papo. Bom, indo aí para a sua pergunta, nesse ponto de desafio, né? Eu acho que é importante dizer assim que eu entrei, né, na Secretaria de Prêmios e Apostas num desafio de olhar para uma coordenação geral de jogo responsável. Então, eu entro lá em 2024, que foi um ano, Vitor, assim, muito especial, mas ao mesmo tempo foi um ano muito difícil. A Secretaria de Prêmios e Apostas é uma secretaria nova, é uma secretaria que agora, né, em janeiro de 2026, completou 2 anos. Então, é uma secretaria na administração pública, né, bastante recente, assim. A gente veio de um mercado que, embora, né, a gente não, eu acho que não dá mais para dizer que ele é tão recente, porque ele foi legalizado lá em 2018, mas acho que do ponto de vista regulatório, sim, a gente tem aí um processo bastante recente, né, desse mercado. Então, eu acho que eu já tive um desafio, porque, de fato, quando eu assumi a coordenação geral de jogo responsável, a gente estava naquele ano da estruturação, que era 2024, era o ano da estruturação da Secretaria de Prêmios e Apostas, e era um ano que, assim, nunca tinha tido ninguém sentado nessa cadeira, até porque também não existia esse cargo, né? Mas o pessoal que já estava lá, a equipe que já estava lá, já tinha publicado uma série de normativas, e a gente tinha esse desafio de implementar exatamente aquilo que estava na lei e que na regulação trazia. Então, eu acho que um pouco, né, da experiência que eu tive na Senacom, na Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, e também até mesmo no IBAMA, o IBAMA foi um período curto, mas eu acho que a possibilidade da gente executar políticas públicas é sempre um desafio, e eu acho que lá na Secretaria Nacional do Consumidor, por exemplo, a gente teve grandes desafios nesse sentido. Eu acho que isso vai fazendo, vamos dizer assim, a casca endurecer, né? E aí assim, quando eu cheguei na Secretaria de Prêmios e Apostas, foi justamente a gente pensar nesses desafios na perspectiva consumerista, na perspectiva da saúde mental, né? Tem na perspectiva da publicidade, da propaganda, que são temas ali, né? Não digo da saúde mental, mas da própria publicidade, propaganda, vulnerabilidade do consumidor, né, da ouvidoria, do saque, enfim, de tudo isso que eu pude viver um pouco lá na Secretaria Nacional do Consumidor. Eu imagino, né? Ao mesmo tempo que é um desafio, né? E é isso que eu queria te ouvir, né? Como você está num segmento que ficou, ao mesmo tempo, legalizado, mas com vácuo regulatório por muitos anos. Eu imagino que nesse período o mercado foi se moldando sozinho. Olhando então para esse cenário, né? A gente olha para a SPA e vê o grande desafio que você tem em mãos. Na SPA, ela vai desde
autorização dos operadores, fiscalização, monitoramento, promoção do jogo responsável, enfim, é um leque de obrigações bastante extenso, e eu imagino como a experiência anterior na defesa do consumidor realmente te deu um apoio grande para você enfrentar esses desafios. Na sua percepção, como você acha que o consumidor tem olhado para esse mercado? Você acredita que o consumidor entende os seus direitos, no que diz respeito a não só ao jogo, mas no que diz respeito ao atendimento? Você acha que as empresas que viveram um certo vácuo regulatório, né? Porque mesmo o serviço legalizado ficou alguns anos sem regras e diretrizes específicas. Nesse período de vácuo, como que você viu as empresas se organizando e como você tem enxergado a adaptação que o mercado tem adotado frente às regulamentações da SPA? Você acha que o mercado está evoluindo rápido? Tem olhado e cuidado do consumidor como deveria? Como que você tem visto o posicionamento das empresas e do consumidor, olhando para esse papel de entender o mercado, entender os direitos e ser atendido e acolhido nos problemas? Vitor, se você me permite, eu acho até que, aproveitando aqui o espaço da Abrarec, eu acho que é sempre importante isso que você colocou sobre esse vácuo regulatório, né, e que o próprio mercado e que chama isso, né, gosta de chamar de período cinzento, vamos dizer. Eu acho que é importante trazer um pouco, se você me permite, retroceder um pouco aqui para a gente chegar. E aí eu acho que é importante dizer que, de fato, né, lá com a Lei 13.756, ali do finalzinho de dezembro de 2018, a gente teve a legalização dessa modalidade lotérica, que é a modalidade lotérica de aposta de cota fixa. Neste momento, lá em 2018, a gente tinha a possibilidade do que é ser objeto apostável nessa modalidade lotérica, que de aposta de cota fixa, que a gente aqui acaba internamente chamando de AQF, o evento real do esporte, né? O evento real de aposta esportiva. E aí, esta mesma lei já previa ali a necessidade de um processo de regulação, num prazo de 2 anos, prorrogado por mais 2 anos, feito pelo próprio Ministério da Fazenda, desse processo regulatório. Fato esse que, quando a gente chega aqui um pouquinho ali em 2023, né, isso de fato não aconteceu, né? Esse processo de regulatório, ele não se deu. E também, a partir daí, olhando um pouco para essa lei lá de 2018, foi percebido que precisava de um aperfeiçoamento. Então, a gente tem uma nova lei, a 14.790, também do finalzinho de 2020, dezembro ali, finalzinho de 2023, do finalzinho do ano, dezembro de 2023, e é uma lei muito mais cuidadosa, uma lei muito mais protetiva, porque ela, sim, traz ali como que você ia dar a entrada desses agentes operadores, como é que se daria o monitoramento, como é que se daria o processo sancionador, como é que se daria a proteção desse consumidor apostador. Nada disso estava naquela lei 13.753 lá de 2018. Então, essa lei de 2023, ela vem muito mais cuidadosa nesse sentido, né? Trazendo ali normas, né? Regras. E aí, em ato contínuo, a gente tem a criação da SPA, como eu falei, né? A gente tem, em ato contínuo, ali, em janeiro de 2024, a gente tem a criação da SPA. E daí a gente já tem uma agenda regulatória seguido, que era a necessidade de regular aquilo que a lei já trazia. E foi ali naquela agenda regulatória escolhida 10 temas, e desses 10 temas a gente teve 11 portarias, que todas precisavam sair até julho de 2024, e assim foi feito. Em ato contínuo, a gente teve um processo todo de autorização. Então, de fato, a gente está falando de um processo regulatório, e que as normas elas passam a viger no dia 1º de janeiro de 2025. Então, a gente tem um ano desse mercado regulado, vamos dizer, né? E aí, eu acho que é sempre importante. A gente publicou o balanço dos dados agora, né, trazendo um pouco do perfil desse consumidor, trazendo um pouco do tamanho desse mercado, de quantos consumidores a gente está falando. E eu acho que esse foi um grande avanço aí, né? Se a gente tivesse que falar alguma coisa desse, assim, destacar, né? Mas destacar desse primeiro ano, é que de fato a gente conseguiu ter dados. A gente de fato conseguiu, né, saber quem é o tamanho desse mercado, de quanto a gente está falando de geração, de imposto, de tributo, tudo bem, mas assim,
do tamanho mesmo, né? De quem que está usando, de quantos consumidores, quem é o perfil desse consumidor. Então, eu acho que o que de fato isso não acontecia antes, né? Até para a gente de fato conseguir olhar para as políticas públicas e implementar as políticas públicas. Então, é importante a gente destacar que entre as diversas portarias que foram publicadas, é a portaria 1231, que de 2024, que trata de jogo responsável e que traz ali uma série de normas, obrigações, trata de publicidade, propaganda, e aqui, assim, que já tinha, a lei 14.790 já trazia isso, e que essa portaria, ela trata justamente disso. O jogo responsável, acho que é sempre importante dizer, a gente está falando aqui na perspectiva, né, não de que o jogo é responsável, mas sim um conjunto de regras e de funcionalidades, né, na proteção dessa saúde mental, na proteção dessa saúde financeira, superendividamento, publicidade, propaganda, então, numa perspectiva bastante consumerista, né, Ali? Agora, eu queria destacar que a lei, ela já traz 2 pontos importantes e que também a gente precisa contar. Que, primeiro, isso é um serviço público, né? Este mercado de apostas é um serviço público. Então, o Estado entendeu, né, que no momento em que a gente legalizasse, isso é uma modalidade lotérica. E como as diversas modalidades lotéricas, ela é um serviço público e por meio de uma outorga, né, pagamento de uma outorga, esse ente privado ele é autorizado a prestar esse serviço público. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que isso é uma relação de consumo. Isso está dito na lei, né? Assim, eu acho até que para clarificar, e eu acho que para ratificar, ela diz que é uma relação de consumo, a lei, ela, inclusive, assim, destaca o artigo 6º ali, o artigo, né, dos direitos básicos do consumidor. Então, assim, ela mais que confirma que isso é uma relação de consumo. Você me fez uma pergunta em relação à perspectiva e, ao mesmo tempo, só para concluir esse raciocínio, assim, você tem externalidades negativas. Você tem um risco atribuído a essa atividade sendo explorada. E isso a gente precisa olhar, né? Então, nesse primeiro momento, a opção regulatória foi, olha só, agente operador, você tem uma série de obrigações. Você precisa olhar, você precisa monitorar, você precisa entender quem é esse consumidor, você precisa perfilar. Se esse consumidor sair daquele perfil, você precisa suspender, se for o caso, você precisa, né, assim, no limite, excluir, você precisa mandar sinais de alertas, tem uma série de requisitos ali. Essa lei também, ela fala assim, olha, você precisa ter um saque, você precisa ter um canal, você precisa ter uma ouvidoria, né? Eu acho até que, você sabe, então, acho que a própria lei trazer que você precisa ter uma ouvidoria, eu acho que isso é super importante, é um grande avanço, porque na perspectiva da defesa do consumidor, a gente sabe que tem setores ainda hoje que não tem ouvidorias e que não tem ouvidorias maduras para isso, né? E entender o papel da ouvidoria nesse processo. Então, tudo isso é um desafio, né? É um desafio porque, além de tudo isso, você tem, obviamente, uma série de... quando você senta para você falar desse mercado, quando você conversa, você tem ele foi proibido durante anos. Sim. Então, você tem ali uma série de aspectos, né, éticos, né, e talvez morais, enfim, e que a pessoa, ela traz ali já um conceito estabelecido sobre aquilo ali, e tá tudo certo, mas você precisa dizer, então, mas olha, hoje está, né, assim, essa foi uma decisão do Estado, do Parlamento, e a gente agora precisa olhar para isso, né, olhar para isso. Então... acho que ninguém tem dúvida, né, que se trata de uma relação de consumo. E aí tem um ponto importante, né? Eu acho que esse incentivo da lei, você falou de ouvidoria. Na Abrarec, a gente olha os diversos segmentos, né? Os segmentos que têm ouvidoria por obrigação e imposição legal, né? Então, como isso gera um incentivo positivo para o mercado. E a gente tem aquele cenário onde a gente vê segmentos e empresas que, mesmo não tendo obrigação legal de ter ouvidoria, implementam a ouvidoria. A gente vê o grande ganho que isso gera para o consumidor, né, para aquela empresa, para uma estrutura de governança clara, transparência, redução de conflito, menos judicialização, né, até a forma que o Estado tem quando controla e vai olhar para as empresas que têm ouvidoria, enxergam de uma forma diferente. A ouvidoria tem um papel fundamental, e como associação é um movimento e uma estrutura que a gente incentiva para todas as empresas, para todos os segmentos, tanto regulado quanto não regulado. A gente consegue enxergar na prática o ganho que isso teve.
E na SPA, né, e aí eu já vou para a segunda pergunta, porque tem alguns aspectos interessantes para o segmento. Né? Ela obrigou a ouvidoria, ela obrigou o cadastro no consumidor.gov.br para todas as, né, as empresas, o que é um movimento bastante importante também, né, das empresas se comprometerem a resolver os seus conflitos em canais de autocomposição, falando, olha, o conflito surgiu de você, você tem que gerar. E o que me parece, né, e eu queria te ouvir, ninguém se opôs em relação a isso, né? O que, apesar de ser um setor relativamente novo, né, muitas empresas aparentemente mostram essa maturidade, esse comprometimento. Mas como que você olha, né, para o cenário, e um aspecto interessante do setor, porque a portaria ela fala, né? A portaria da SP ela fala, olha, você tem que atender o consumidor. Qual que é a extensão desse conceito de consumidor, né? Quem joga, e ela fala também de família, né? Do núcleo familiar, que de alguma forma também acaba sendo impactado quando o consumidor está numa situação de vulnerabilidade. Isso é algo positivo. Para alguns, isso se estende, né? O conceito de consumidor, o que torna também um desafio para entender esse núcleo. Eu imagino que no setor, né, no setor de apostas, a gente tem outros desafios, que é a regulamentação também, né, do Conselho Regional de Medicina, de Psicologia. Então, a gente só vai acrescentando camadas de complexidade nisso tudo, né? Eu acho que, claro, é diferente eu atender o consumidor no setor de apostas do que eu atender o consumidor na indústria, no serviço. Isso é verdade, né? Realmente é mais complexo o consumidor de apostas, o que justifica esse tratamento diferencial ou não? Como é que você vê como que tem sido a recepção, a receptividade das empresas nessa estrutura que precisa ser criada para atender o consumidor? E como é que você vê também esses outros canais, né? Os conselhos, protocolo de atendimento no SUS. Eu imagino que vocês precisaram estudar e movimentar tudo isso para chegar no consenso. Sim. Assim, sua pergunta, né, e sua fala aí tem vários viés. Eu vou navegar em alguns. O primeiro, assim, que quando você fala assim, Daniele, como que estão os agentes operadores nesse mercado, nessa perspectiva, né, de atendimento? A gente passou por um processo, eu acho que o primeiro ano, e obviamente a gente vai ter esse desafio também neste ano, e aí este ano a ideia é a gente conseguir se aprofundar muito mais no consumidor.gov, isso é uma tendência, uma perspectiva, enfim, que para a SPA, e principalmente ali um desafio da Coordenação Geral de Jogo Responsável, mas, né, olhando um pouco e fazendo um pouco do comparativo com a experiência de outros setores, e mesmo outros setores regulados, a gente sabe que os setores eles não estão no mesmo processo de amadurecimento e no mesmo nível de amadurecimento. Uhum. Então, esse é um pouco do que a gente veio trabalhando no primeiro ano, né, junto com os agentes operadores. A gente sabe que veio uma série de normativas e entender um pouco também do desafio do Estado brasileiro. Né? Então, assim, você tem estados autônomos, né? Vamos falar na perspectiva consumerista, você tem um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, você precisa dialogar com os PROCONs, com o Ministério Público, com o Judiciário, com, né, os mais de 900 PROCONs, e que são autônomos e que são independentes. Então, essa dinâmica, por exemplo, é uma dinâmica que muitos agentes operadores, né, que operavam já em outras jurisdições internacionais, né, com outras perspectivas e outras normas infralegais, não tinha essa visão e essa dinâmica, vamos dizer assim, daqui, né? Então, isso é um desafio, né? O desafio de entender para que serve uma ouvidoria, o desafio de entender para que serve um saque. Então, esse é um desafio e é um trabalho que a gente fez ao longo de 2025, inclusive, Vitor, em outros temas, né? O tema de lavagem de dinheiro, dizer, olha o que se faz, o que se espera, como é que funciona, que foi um pouco até da webinar que a gente fez no ano passado, né? Nesse sentido, para dizer, olha, são as ouvidorias, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, enfim, porque no dia a dia, no final, eles vão receber as demandas, né? Eu acho que estar no consumidor.gov já foi um grande ganho, assim, né? Porque acho que mostra ali o comprometimento,
o desafio de se entender, de todo o primeiro semestre do ano passado foi um semestre desafiador no processo de cadastramento disso, né? Assim, precisa entrar, como é que entra, enfim, as tabelas, enfim, entender um pouco disso, entender, né? Mas um Procon A pode abrir um processo, o outro também pode, né? Por exemplo, são órgãos independentes. Então, isso é um desafio, é um processo de amadurecimento mesmo, né? Eu acho que é importante dizer também, assim, quando a gente está falando de um consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor, ele protege aquela relação que é de boa-fé. Né? Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor nem protege aquela relação que é de má-fé. Então, não tá, esse é um processo de amadurecimento. Eu acho que a gente tem um desafio a mais, e concordo com você plenamente, que é o desafio da saúde. Né? Assim, a lei traz a necessidade de que esses agentes operadores eles disponibilizem canais, né, de atendimento, tanto na perspectiva da saúde e tanto na perspectiva né, você tem que ter um saque. E quando a gente está falando de saque, a gente está falando única e exclusivamente na perspectiva consumerista mesmo, né? Você tem uma demanda consumerista. O saque trata disso. Então, ano passado, a gente fez um grupo de trabalho interministerial, contamos com a participação do Ministério da Saúde, com o Ministério do Esporte, o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, da Casa Civil, justamente para a gente pensar em alguns desafios. Né? A gente tende ali, junto, principalmente da SPA e junto à Coordenação Geral, né, de Jogo Responsável e outras áreas ali de regulação, é entender que esses canais, eles precisam ter atendimentos diferenciados, né? Porque quando você está... E aí eu estou falando de propósito mesmo, né? Quando você está falando quando você está falando de um problema consumerista puro e simplesmente, você tem um atendimento. Agora, quando você está falando de um problema, né, onde o cidadão, ele nem está dizendo que é um problema consumidor, mas ele está ali para dizer, olha, posso, né, apresenta ali um transtorno, uma perda de controle ali da saúde mental, ou uma perda de controle decorrente dessas externalidades negativas, você precisa ter um outro tipo de atendimento, você precisa ter um outro olhar para isso. Então, esse, inclusive, é um ponto de desafio. Um dos produtos desse relatório de plano de ação do GT é justamente a gente pensar nesses protocolos de atendimento quando a gente está lidando, principalmente com a área de saúde, porque eu acho que a referência que a gente tem que ter, quando a gente estiver falando na perspectiva, né, tão somente consumerista, é o saque, é a ouvidoria hoje que já se tem. Então, a tendência, né, é a gente, de fato, olhar para esses canais de uma maneira diferenciada. Eu acho que, como todo setor, o desafio é você fazer com que, mesmo no consumidor.gov, quando você está falando de uma autoimposição, é você pensar sempre no diálogo, né? Você sempre partir daquela premissa da boa-fé, né? E partir assim, bom, mas por que ela está me falando isso, né? A gente sempre falou isso, né? Sempre, problemas sempre vão acontecer, mas é como você lida com esse problema, é como você cuida com aquele problema, é como você tem experiência daquele problema, porque é a maneira que você tem ali de trazer aquele cliente de volta para você ou não, né? Porque outro dia estava lendo falando assim, então é muito mais do que preço e qualidade, né? É sempre o quanto que é bom estar ali, né? O quanto que às vezes você tem uma questão que tá bom, né, o preço está bom, eu sei que eu vou ter uma qualidade boa nessa prestação de serviço, mas depois você fala, mas se eu tiver qualquer problema, deixa eu ver se vale a pena. A gente fala bastante, né? A confiança é um elemento importante, né, para o desenvolvimento sustentável do negócio, né? O consumidor precisa confiar. Mas você falou um ponto, e eu vou pegar um gancho para falar nisso, você falou de boa-fé, né? Pelo que eu acompanho um pouco do mercado, né, se fala muito do mercado ilegal, né, daquelas bets não reguladas, que não são .br. Isso é um desafio, né, para você, o consumidor, né, ele pode ou ser lesado, ou ele não vai ter, talvez, o mesmo cuidado ou o mesmo tipo de controle ou fiscalização quando ele vai para uma bet ilegal. Esse é um problema do setor, né? Essa é a minha pergunta, porque as empresas falam, olha, existe um grande prejuízo do mercado porque a gente opera no mercado ilegal, né? Olhando para a visão de mercado e olhando para a visão do consumidor, quando a gente olha qualquer questão ou tema irregular, para o consumidor é sempre um risco também estar nesse mercado. Olhando para isso, o consumidor ele fica mais vulnerável quando ele está sujeito a uma empresa
irregular, não regulamentada? Esse é um desafio para o setor também, Daniel? Bom, sem dúvida, né? Sem dúvida, esse consumidor que está no ambiente, né, da ilegalidade, jogando, e muitas vezes porque ele não sabe de fato que ele está no ambiente, né, da ilegalidade mesmo, ele não sabe, ele não tem esse conhecimento, com certeza. Caiu uma fé nesse ambiente, ele caiu ali nesse. Exatamente, né? Pela quantidade de sites legais, pela falta de regulação que isso aconteceu, né? De fato, você está todo mundo ali naquele mesmo bolo, vamos dizer assim, né? Está todo mundo. E aí, assim, você tem um desafio, obviamente, porque a tutela do Estado, né? E os direitos ali, embora eles sejam legítimos, fica muito mais difícil de você resguardar. Né, assim, de você, a tutela do Estado, de chegar num site legal e você ter ali protegido os seus direitos é muito mais difícil porque você não sabe onde essa empresa está. Né? Essa empresa muitas vezes pode estar sediada fora, um link enfim, a gente tem feito um trabalho, isso foi um trabalho, Vitor, desde 2024, quando a gente firmou uma parceria com a Anatel, na derrubada desses sites legais. Eu acho que é importante dizer uma coisa, assim, primeiro que no mundo isso existe, tá? Neste mercado, esses sites legais existem e que não se chega a 100% de canalização. Existe no mundo uma jurisdição dizendo, olha, 100% hoje você está no mercado legalizado naquela jurisdição. Pelo menos nos nossos estudos aqui na SPA, a gente não encontrou, tá? Possa ser até que exista e a gente não tem encontrado. A gente trabalhou e vem trabalhando, isso continua uma prioridade da SPA no combate aos sites ilegais. A gente já derrubou quase 25 mil sites ilegais, então, como eu falei para você, isso foi uma parceria que começou desde 2024, junto com a Anatel. Então, quando a gente identifica, seja porque a gente recebe uma denúncia, seja até pelos próprios órgãos, seja por um consumidor, seja pelos próprios agentes operadores, a gente faz toda uma análise de saber se faz um Pix, inclusive simula um Pix para saber quem é a conta que está por trás, quem é a pessoa, né, que está recebendo, enfim, que esse também é um outro caminho. Então, a gente sabe assim, a gente tem 3 frentes. Essa é a primeira frente nesse mercado, no combate do mercado ilegal, que é uma frente assim, de derrubadas de site. Tá? Então, isso a gente tem encaminhado e a gente tem evoluído. E a gente tem evoluído porque a gente tem laboratórios, né? São laboratórios virtuais, a gente fez um acordo de cooperação técnica junto com a Anatel e tem uma associação, que é a NJL, que é uma associação nacional de loterias e que tem um grupo ali, né, de regulados, de agentes operadores regulados, que também tem nos auxiliado e nos apoiado nessa evolução, porque muitas vezes esse combate ali, embora a gente esteja falando de 25 mil sites, a derrubada ela é rápida, né? Então ela é espalhada, mas para você detectar, né, para ter a quantidade, às vezes você tinha um trabalho muito manual e agora a gente evoluiu para que isso seja um trabalho muito mais automático. Que legal. Muito, né, com volumetria e uma inteligência por trás trabalhando em relação a esse tema. Um outro caminho que a gente fez em relação ao combate aos ilegais é ir pela questão, né, que a gente chama ali do estrangulamento do setor financeiro. A lei, lá no seu artigo 21, ela já traz dizendo, olha, uma instituição de pagamento, uma instituição financeira, uma instituição de arranjo de pagamento, você não pode dar curso a transações financeiras em sites ilegais. Então, a gente fez uma portaria em relação a isso, onde você está dizendo, olha, você tem um dever ali, né? Esse IPs, IFs e OAPs de olhar, fiscalizar, monitorar e identificando, você precisa nos contar. E a gente tem uma coordenação geral em relação a isso, que é a coordenação geral de prevenção a combate à lavagem de dinheiro, né, e afins, e que a gente tem também, junto com o apoio dessas instituições financeiras, com o apoio do Bacen, enfim, a gente também tem avançado nisso, e a gente acredita que essa frente financeira é uma frente bastante importante, né? Porque você consegue ir ali estrangulando, né? E uma outra frente também é uma frente da publicidade e propaganda. Então, a gente tem uma parceria com o CONAR, uma parceria com o Conselho Digital, onde a gente também otimizou os nossos fluxos, né, na identificação desses sites. Então, esse é o primeiro ponto que você falou. Óbvio que esse consumidor está muito mais, né, frágil,
está no ambiente. Então, a gente tem o .bet.br, que é justamente o destaque. Então, todas aquelas empresas autorizadas em âmbito nacional pela Secretaria de Prêmios e Apostas, necessariamente o domínio, né, ali a URL, o final do domínio dela é o .bet.br. Então, isso também já facilita o consumidor a identificar que ele está num site, né, legalizado e, obviamente, com todas aquelas questões. Né? A portaria 1231 e a própria lei já traz ali uma série de requisitos no processo de onboarding, no processo de cadastramento, de reconhecimento facial, de bater esses dados com outras bases públicas e privadas, né? Até porque esse mercado, a criança e o adolescente, ele não pode jogar, é proibido, ele é impedido de estar nesse mercado. Ele não pode estar numa propaganda, ele não pode ser destino de uma propaganda a criança e ao adolescente. Então, você tem ali uma série de restrições, né? Então, o fato de você ter travas, né? O fato de você conseguir colocar limites, então tudo isso você não tem quando você está num ambiente, né, que não é legalizado. Você não tem esse... É muita coisa, né? Eu acho que toda essa estrutura, essa relação entre outros órgãos reguladores, setor privado, né? Você mencionou o CONAR, eu acompanho, eu sou conselheiro no CONAR, eu acompanho no dia a dia o quanto o CONAR contribui, né, para tentar reduzir a quantidade de publicidade, se apoia nas orientações da SPA. Eu acho que esse é um movimento realmente muito especial. A gente teria assunto aqui para conversar horas, horas e horas. Mas a gente está chegando no final dessa conversa e eu quero deixar até com gostinho de quero mais, né? Para a gente voltar a ter uma outra conversa, se aprofundar um pouco mais nesses temas. E eu queria, chegando no final do nosso bate-papo, 2 assuntos que eu queria te ouvir. Primeiro, olhando um pouco para o futuro, né? Que tendências que você acompanha, que você acredita que vai, de alguma forma, moldar a regulação e a experiência do consumidor nesse segmento de apostas? Esse é um lado. E depois eu vou né, sair, mas eu vou antecipar entrando para um lado um pouco mais pessoal aqui, que eu queria finalizar olhando um pouco para a carreira que você construiu ao longo desses anos, né? Entender um pouco se você planejou, se você não planejou. Né, muitos daqueles que vão ouvir essa nossa conversa também são pessoas que estão nas suas carreiras, são lideranças, que elas podem, né, olhar para o futuro, né, nessa parte de tendências, como elas podem olhar também para a carreira. Você tem, né, anos na carreira pública, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar com você e fica muito claro, né, a solidez que você desenvolve a sua carreira nos diferentes lugares que você teve. Né? Assim, então, na Senacom, eu me lembro, né, de conversar com você, era ótimo falar, porque você conhecia tanto o setor, conhecia tanto a estrutura, fazia as coisas funcionarem, as coisas andarem, e a mesma coisa quando a gente conversa com você no tema de aposta, você conhece tanto o setor, apesar de novo, né, tanto a estrutura, que a gente caminha e conversa com bastante solidez. Mas fala um pouco, assim, olhando para tendências, né, como que você acredita e acompanha que vai ser a tendências do setor da regulamentação e o atendimento ao consumidor, e depois a gente finaliza com essas dicas, sugestões de carreira, atividade, dentro da peculiaridade que você tem de estar tantos anos em estruturas públicas. Bom, nesse processo aí de tendências, de como a gente está, né, pensando no futuro, acho que tem um desafio aí, Vitor, que é importante só a gente compartilhar, porque a gente tem uma estrutura, e a SPA foi pensada numa estrutura de agência reguladora, né? Então, obviamente que ela regula esse setor, então ela tem o poder de autorizar, de fiscalizar, de monitorar, de sancionar, né? Enquanto regulador desse setor. Mas a gente tem um desafio porque a gente não é uma agência, né? Então você está dentro de uma administração direta, né? Administração pública direta dentro de um ministério, e que eu acredito que nesse primeiro momento fez até sentido, porque você, né, assim, enquanto administração, você queria entender de fato como que isso ia funcionar. Mas, né, eu acho que talvez a tendência aí, né,
enfim, para os próximos anos, o tamanho do setor, talvez seja ter um órgão muito mais robusto, né, do ponto de vista, talvez, de se pensar numa agência. São possibilidades, né, porque, em regra, essa não é uma estrutura, quando você está falando de um órgão regulador na administração pública, ele está na administração pública direta, mas eu acho que isso é um desafio, embora acredito que foi um assertivo, tá, nesse momento de entrada, né, de vigência de mercado, de entender o mercado, acho que foi bastante assertivo. Na perspectiva consumerista, a gente tem algumas, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, a ideia é a gente olhar para mais profundamente em relação ao consumidor.gov, né? Eu acho que isso é importante, e eu acho que é entender, né, fazer com que esse mercado entenda que ali a gente está num ambiente de autocomposição, onde você não tem um processo sancionador no final de um órgão de defesa do consumidor, onde você consegue resgatar esse consumidor, enfim, né, e que é algo que também veio se avançando na defesa do consumidor. Né? A gente sabe disso, não era essa a leitura que a gente fazia há anos atrás. Né? Eu acho que esse é um caminho. A gente publicou a agenda regulatória 2026-2027. A gente aqui na SPA tem feito agendas regulatórias bianuais. Então, a gente tinha a 25 e a 26, e a gente fez consulta pública no final do ano passado, publicamos já a portaria. E aí, em relação ao do ano passado, eu queria destacar o lançamento da plataforma de autoexclusão centralizada. Eu acho que isso é super importante dizer, né? É a possibilidade daquele consumidor, hoje já existia a possibilidade, né, na portaria 1231 e na própria lei do consumidor ele se auto-excluir, mas era a auto-exclusão de apenas uma casa de aposta. A auto-exclusão centralizada você consegue, por meio dessa plataforma, se auto-excluir de todas as casas de apostas autorizadas pela SPA de uma única vez. Então, eu acho que isso... a gente teve, recentemente, um representante o Fábio, né, que é o representante aqui da Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização, num evento super importante na Espanha, agora em janeiro. A Andiara também teve agora também na Espanha para falar só sobre o jogo responsável, e a gente foi super elogiado por tão pouco tempo, né, curto espaço ali, a gente já ter lançado a plataforma de autoexclusão, né? Porque às vezes você tem países que estão há 20 anos e não tem essa plataforma de autoexclusão, embora isso já exista em diversos outros países, né? Em diversas outras jurisdições internacionais. Então, obviamente que também foi um processo, né? Nesse processo, foi um processo colaborativo, né? Como você falou, a gente é um mercado novo, você não tem um processo eu sei do tema, então ouvir é sempre importante. Mas, para este ano, eu queria dizer que a gente está na agenda regulatória, a gente, né, pensa em fazer, isso já estava também no final do ano passado, protocolos na perspectiva da saúde, e a gente também gostaria de caminhar um pouco em protocolos na perspectiva da ouvidoria, né? Talvez muito mais nesse processo, a gente conseguir caminhar dando, né, orientações mesmo, né, sendo algo mais de manual, de se entender, para que, de fato, isso evolua. Mas tem um ponto que aí eu confesso que eu vou querer tocar isso muito pessoalmente, que é a gente colocou ali a necessidade de criar um sistema onde esse consumidor apostador ele se veja neste mercado como se fosse, vamos lá, um registrado, lembra assim, um grande registrado do Bacen que você entra, a ideia é parecida com isso, né? Já existe em outras jurisdições, a gente ficou pensando aqui, eu acho que faz muito sentido, onde, né, aquele cidadão, aquele consumidor apostador, ele se logue também e ele consiga saber como ele está nesse mercado, né? Em quantas casas de aposta ele cadastra, quanto que ele perdeu, quanto que ele gastou, enfim, uma série de informações. Então, isso está previsto ali na agenda regulatória do terceiro trimestre, e é algo que eu acho que vai ajudar muito, assim, o cidadão, né, em vários aspectos. A gente também quer caminhar muito esse ano, né, com a questão da saúde financeira, é um ponto que para a gente é um ponto importante. A gente, como você falou, agora a gente tem o Ricardo Morishita, né, na Senacom, e a gente tem um acordo de cooperação técnica com o Ricardo, com a Senacom, na verdade, e a gente fez um curso ano passado, que foi um curso rápido, ali voltado para a sociedade, para qualquer interessado, para falar de mercado de aposta. Então, esse ano a gente está no nosso radar fazer um curso agora muito mais voltado para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e para os agentes operadores, né, falando um pouco sobre isso.
E para finalizar, eu acho que a tendência, assim, se eu disser, né, talvez numa única dica não, mas em algumas dicas, assim, é dizer assim, eu acho que todo um processo, a gente sempre precisa trazer todo mundo para a mesa, né, Vitor? Eu acho que você tem tanto interno quanto externamente. Então, primeiro, assim, você ouvir a equipe é importante, né? Você está sempre ouvindo, entendendo, mas por quê? Eu sempre fui uma gestora, né, seja na Senacom, no IBAMA e na SPA mesmo, de ouvir, né, me conta, o que é isso? Por que a gente está pensando assim? Por que não é? E, obviamente, também sentar e dialogar com o setor, né, e com outros órgãos. Eu acho que isso faz toda a diferença, né, para você estar... Me conta, o que é? E também tem uma maturidade para dizer, ó, isso aqui a gente resolve, isso aqui a gente não consegue resolver. Se isso aqui é um ponto de entrada, a gente deixa aqui, a gente vai tratar de uma outra maneira. Né? Eu acho que esse processo, né, na administração pública não é um processo trivial, né? Quem já esteve na administração pública sabe o quanto que ela muitas vezes é paquidérmica, assim, né, para você conseguir mover a administração pública, não é algo, né, não é algo muito trivial. Você também, provavelmente, no ambiente corporativo, também deve lidar com isso, mas a gente disputa orçamento, disputa, né, questões de recursos, então, tudo isso também são desafios, né? Mas eu acho que é um pouco assim de acreditar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei em fazer política pública, assim, sempre. Então vamos fazer, então vamos entregar, então vamos fazer, vamos entregar, que eu acho que no final é tudo tão legal, e quando você traz todo mundo com isso, todo mundo acredita nisso, eu acho que no final você faz a diferença na vida das pessoas na ponta, na medida da sua competência ali, na medida da sua atribuição. Então, eu acho que ser técnico, né, Vitor? Acho que você sentar e ter ali argumentos técnicos, né, eu acho que isso também traz segurança para o setor, né, e para o processo regulatório também, como um todo. É verdade. Daniele, adorei a conversa. Espero que a gente volte a ter outras conversas, outros bate-papos. Eu queria, até em nome da Abrarec, dar parabéns, né, para você, para toda a equipe da SPA. O que a gente acompanha é um trabalho excepcional, né, uma equipe reduzida, com tantas obrigações e com tantas entregas no espaço curto de tempo, o que dá para todos os consumidores, para todo mundo que está envolvido nesse setor, uma segurança maior e a capacidade de desenvolver um mercado de forma realmente mais organizada, mais sustentável. E adorei a conversa, adorei as dicas, adorei as sugestões, saber das tendências, né, como trabalhar. A gente, na Abrarec, a gente, né, tem trabalhado esses temas, o tema do atendimento, o tema da ouvidoria, e a gente vai reforçar isso como o dever das entidades civis, né, que levar esse conhecimento, essa troca de ideias, compartilhar informações com o setor privado, com o setor público, é um pouco das entregas que a gente tem que fazer. Mas super obrigado pela conversa, foi ótimo. Tenho certeza que todos que foram nos assistir, nos ouvir, vão aprender bastante com essa conversa. Obrigado, viu? Eu queria novamente agradecer, Vitor, pela oportunidade. A Abrarec é sempre, né, assim, sempre muito solícita, e a gente, né, desde o primeiro momento, eu me lembro quando eu cheguei, eu falei, não, vamos conversar com a Abrarec, né, pelo conhecimento de vocês, pelo know-how de vocês, né, pela competência de vocês. Eu acho que isso valida muito as coisas, né, e, de novo, pela técnica de vocês. Eu queria, assim, antes de terminar, dizer que realmente a equipe da SPA é uma equipe, assim, muito engajada, uma equipe muito comprometida, e todas as subsecretarias, a Subsecretaria de Ação Sancionadora, a Subsecretaria de Autorização, de Monitoramento e Fiscalização, sabe, assim, toda a equipe de regulação, de jogo responsável, por todo mundo que passou, né, assim, e o Regis, que saiu agora recentemente, que, de fato, né, teve todo um papel importantíssimo, né, necessário, e que foi super importante ali para a gente. Nesse momento, eu sou secretária adjunta e estou como secretária substituta. A gente está nesse processo de transição, e a ideia é justamente a gente conseguir ter continuidade das coisas, né? Eu brinco lá internamente, sem ter a necessidade de dar um duplo escarpado, né? A necessidade é que a gente consiga caminhar e que as coisas, né, que estavam previstas, elas andem normalmente e as coisas aconteçam, porque eu acho também que isso traz uma segurança, né, para o setor, para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, e para os outros órgãos, de que as coisas vão permanecer e que vão caminhar.
tá? Legal. Então, queria agradecer mais uma vez você. E é isso, você sabe que a gente está à disposição. Obrigado, Daniela. Obrigado, viu? Obrigado pela parceria.